CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Letícia é colunista de A Gazeta, comentarista aqui às quartas-feiras, sabe tudo da política do Espírito Santo, inclusive os bastidores. Já tem um bom tempo que Letícia vem comentando quem pode ser candidato ao governo do estado, a eleição ano que vem. E eu acho que pela primeira vez o governador falou dos dois nomes assim em público, não foi, Letícia? Dos dois nomes mais cotados que teriam apoio do governo estadual. Oi, Mário, boa tarde Boa. aos ouvintes da... Então, é o seguinte, desde o final de 2024, o governador já fala dos possíveis pré-candidatos ao governo. Sim, claro, ele fala dos possíveis pré-candidatos que fazem parte do grupo dele, né? Porque Sim. Ele também não vai divulgar os pré-candidatos dos adversários. Mas ele já tinha listado, num total, 6 nomes, 6 possíveis candidatos ao governo do Espírito Santo que fazem parte ali do grupo casagrandista. Só que de lá para cá, do final de 2024 para cá, alguns desses nomes já foram declinando, já foi ficando claro que eles não seriam candidatos ao governo do Espírito Santo. Desses 6, os que se mantiveram foram justamente o vice-governador Ricardo Ferraz e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. E aí, na semana passada, o governador verbalizou isso para a reportagem da Gazeta. Ele falou: olha, do nosso grupo, os que se colocam como pré-candidatos hoje são o Ricardo Ferraz e o Arnaldinho Borgo. Isso é, de certa forma, de conhecimento público, mas o importante nessa resposta do governador é que é o seguinte: como eu disse no decorrer do tempo aí, nos últimos meses, alguns dos possíveis pré-candidatos ficaram pelo caminho, entre aspas, mas porque eles foram declarando apoio a algum outro colega. Em linhas gerais aqui, os outros pré-candidatos declararam apoio ao Ricardo Ferraz, que é hoje o nome que tem mais apoio dentro do grupo do governador, para ser, de fato, o candidato casagrandista ao governo do Espírito Santo no ano que vem. Publicamente, porém, o Casagrande ainda cita o nome do Arnaldinho Borgo, porque o Arnaldinho também é um aliado dele, e, de fato, o Arnaldinho não jogou a toalha, ou pelo menos não jogou a toalha ainda, não declarou apoio ao Ricardo. O Arnaldinho se mantém como pré-candidato, ainda está sem partido, então ele ainda está tentando viabilizar essa candidatura dele ao governo do Espírito Santo. E aí nós temos só que essa declaração recente aí do governador causou provocou uma, que é a que eu também faço, que é mais que ele falou, citou o nome do Arnaldinho mais como uma defesa ao aliado, porque de fato o Arnaldinho se coloca como pré-candidato, mas nos bastidores, eu já apurei isso um tempo atrás, já tem alguns meses, nos bastidores o governador, quando ele vai conversar com prefeitos ou com outros aliados políticos aí do interior do estado, por exemplo, ele fala que o candidato do grupo dele é o Ricardo. Ou seja, o nome do Ricardo Ferraz já está consolidado entre os aliados do Casagrande e na cabeça do próprio Casagrande como o nome que deve ser, de fato, o candidato no ano que vem. E eu já ouvi isso de pessoas próximas ao governador, que o Ricardo só não seria candidato se não quisesse, o que hoje é um pouco improvável. Agora, claro, a gente nem está nem no ano eleitoral ainda, né? A eleição é só ano que vem, muita coisa pode acontecer daqui até lá, e é justamente em possíveis acontecimentos e reviravoltas aí que as pessoas em torno do Arnaldinho apostam e mantém o nome dele é mantido como pré-candidato, à espera de talvez o jogo virar, né? E o Arnaldinho passar a ser um nome apoiado pelo grupo do Casagrande. Não se descarta também a possibilidade de o Arnaldinho disputar mesmo que o Ricardo seja candidato. Mas aí já é uma outra situação, né? Porque seriam 2 nomes de um mesmo grupo disputando o governo, dividindo esforços aí, seria uma questão a se pensar, sem contar que o risco envolvido, né, para o Arnaldinho principalmente, porque ele teria que renunciar ao mandato de prefeito para disputar o governo do Espírito Santo, ainda contra um aliado do próprio governador, que é do mesmo grupo dele, assim, complicado. Falei também da questão que o Arnaldinho está sem partido. Recentemente ele recebeu o convite do Progressistas, do PP, mas essa conversa esfriou. O Progressistas é um partido da base casagrandista, mas está federado com a União Brasil, e a filiação dele parecia iminente, mas essa história já esfriou. O próprio Arnaldinho já me disse, eu publiquei isso na minha coluna na semana passada, o Arnaldinho disse que só vai entrar se for para somar. A expressão que ele usou foi que não quer ser pedra de tropeço para ninguém. Enquanto isso, essa declaração
do governador, de que tem o Ricardo e também o Arnaldinho como pré-candidatos no grupo casagrandista, embora tenha essa leitura que eu falei, que é também a minha, né, de que foi mais uma deferência formal aí ao Arnaldinho, causou certo impacto também em alguns aliados do próprio Casagrande, principalmente no interior, principalmente para aquelas pessoas que já tinham ouvido nos bastidores que o candidato seria o Ricardo, né? A gente pensando assim, mudou? Então agora pode ser o Arnaldinho? Não é que mudou, as coisas estão quase no mesmo nível que estavam, né, de o Ricardo ter a preferência do grupo casagrandista, mas é fato que o Arnaldinho segue no páreo. Tem gente, né, entre os próprios aliados do governador e até grupos adversários, né, que fazem essa leitura, que acredita que o Arnaldinho não vai conseguir virar o jogo, não por falta de predicados ou de qualidades para ser candidato ao governo do estado, mas pelo fato de o Ricardo já estar muito consolidado com o apoio de diversas lideranças ligadas ao governador e também com apoio de diversos partidos ligados ao governador, enquanto o Arnaldinho não está nem filiado a um partido, embora o Arnaldinho tenha a possibilidade de se filiar, pelo menos ao PRD, que é um partido que está federado com Solidariedade. Essa federação já deu declaração de apoio a Arnaldinho, mas são siglas de pouca expressão, né? Para concorrer ao governo do Espírito Santo, seria melhor se ele tivesse num partido mais robusto, o que até agora o Arnaldinho não tem ainda essa possibilidade, considerando que tornou-se meio improvável a ida dele para o Progressistas / União Brasil aí, porque o clima já não está tão bom para isso. No União Brasil, o presidente estadual é o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, que também, em declaração recente que me concedeu numa entrevista exclusiva, ele disse que o Arnaldinho se coloca como candidato a qualquer custo, a todo custo, que isso atrapalha as negociações, que o Arnaldinho espera, né, isso os próprios aliados do prefeito de Vila Velha dizem, espera que para entrar num partido, que esse partido dê a ele a garantia de que ele vai poder disputar o governo do Espírito Santo. Mas o Progressistas não deu essa garantia, até porque o União Brasil, que está federado com a União, já declarou apoio ao Ricardo Ferraz. Então aí o Arnaldinho tem poucas opções, mas está vivo no jogo, sim, e isso ficou ainda mais forte explicitado por essa declaração recente do governador, Mário. Perfeito. Só para a gente ter em mente, assim, fora o Arnaldinho e o Ferraz, que são do mesmo grupo, por enquanto, podem continuar sendo, quais seriam os outros nomes? Letícia, aquela listinha que você sempre atualiza para a gente, por prováveis candidatos. Aí fora, né, desse grupo do governador Casagrande, nós temos o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, que é do Republicanos. Ele se movimenta como pré-candidato. Mal ele foi reeleito para a Prefeitura de Vitória, em 2024, ele já começou a se movimentar como pré-candidato ao governo do Espírito Santo. Tem percorrido os municípios do interior e é um dos principais, se não o principal adversário desse grupo do Casagrande para as eleições do ano que vem. O PT, o Partido dos Trabalhadores, avalia lançar um nome também ao governo do Espírito Santo. O PT hoje faz parte da base aliada do governo Renato Casagrande, mas caminha para lançar uma candidatura própria, que seria a do deputado federal Hélder Salomão. Esse martelo não está batido ainda, mas inclusive a direção nacional do PT já deu aval para o partido aqui fazer movimentações para tentar viabilizar a candidatura do Hélder ao Palácio Anchieta. Então a gente pode considerar aí ele pré-candidato, embora não com o martelo batido assim, o Hélder tá nesse radar de possível candidato ao governo do Espírito Santo no ano que vem. No PCdoB, o Nésio Fernandes, ex-secretário de Saúde aqui do Espírito Santo, também se colocou à disposição, mas essa é uma conversa que está ainda mais embrionária que o possível lançamento do Hélder Salomão, Mário. Obrigado, Letícia. Até a semana que vem. Até.